Olá a todos, aqui estou novamente para o segundo vídeo do canal. Bom, nesse segundo vídeo eu resolvi trazer aqui para vocês uma imagem que vocês vão acompanhar ao longo desse vídeo aí para ter uma ideia de como pode ser fácil e ao mesmo tempo confuso na hora de comprar o seu rádio comunicação. Como vocês podem ver, eu fiz questão aqui de trazer alguns modelos de rádios que existem, tanto na parte dos rádios portáteis, que é os HTs, o rádio de mão, rádio móvel e automaticamente a repetidora. Por que eu fiz isso? Porque como eu falei lá no primeiro vídeo, né, a parte de radiocomunicação é uma área da telecomunicações que nos dias de hoje ainda tem muita gente usando radiocomunicação. Porém, para quem já usa o rádio, talvez não fica tão difícil ou confuso na hora de comprar um equipamento de algum desses modelos aqui, né? E para quem nunca usou radiocomunicação e precisa comprar rádio pela primeira vez, e agora? Qual rádio comprar? Pode ser algo bem simples, mas pode ser algo que vai trazer muita dúvida, né, pessoal? Por quê? Imagina para uma pessoa que nunca usou radiocomunicação e ela se vê na necessidade de comprar rádio. E agora? Qual rádio comprar? Não é fácil. Se falarmos hoje no dia a dia, eu diria que na área que a gente atua aí, esse rádio seria um rádio do dia a dia hoje. E ele acabou de ser descontinuado. Entrou um outro rádio no lugar dele, com mais benefícios, com mais recursos, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Então vamos imaginar um cenário onde uma empresa precisa comprar radiocomunicação, mas ela não sabe por onde começar. Imagina na hora que ela for lá onde todos nós que precisa comprar alguma coisa, ver alguma coisa, saber de alguma coisa, aonde realmente a gente vai. Internet, né, pessoal? Mas, na hora de pesquisar na internet, qual desses modelos pesquisar? Porque você vai colocar lá, ó, o que é radiocomunicação? Eu preciso comprar radiocomunicação. Vai chover de imagem lá de radiocomunicação. Eu não acredito que você vai ter uma imagem igual a essa, porque isso aqui foi um cenário projetado, né? Na verdade, eu realmente escolhi aqui alguns modelos, trouxe aqui para vocês realmente terem uma ideia da variedade e a quantidade de modelo de rádio que existe. A pergunta é, na hora que você precisar comprar rádio, qual modelo comprar? Esse aqui que eu acabei de falar, que é o rádio de entrada, é o rádio aí do dia a dia? Mas pode ser qualquer um desses outros modelos aqui, correto? Aqui eu tenho pelo menos, acho que 9 equipamentos. Aqui eu tenho 2 modelos iguais e o resto são modelos diferentes. Eu tenho 7 equipamentos da mesma marca, do mesmo fabricante, e 2 ali de fabricante diferente. Aqui no meu canal eu não vou dar preferência para a marca A ou para a marca B, porque a gente representa as duas marcas, a gente vende as duas marcas, então a gente confia aí em ambas as marcas e ambas as marcas entregam aí serviço de qualidade. Aquilo que cada uma delas afirma ser possível, a gente tem que dar o nosso melhor para fazer com que seja possível, beleza? Mas esse é assunto para os próximos vídeos, onde eu vou estar explicando um pouco mais sobre essa parte de funcionamento, o que funciona e o que não funciona. Nesse primeiro vídeo aqui, nesse segundo vídeo, né, desculpa, a ideia é realmente trazer aqui um pouco para vocês que, na hora de comprar radiocomunicação, a coisa pode não ser tão simples quanto parece, beleza? Vamos imaginar, então, vou dar um exemplo aqui, começar com um exemplo, né, pessoal, fica mais fácil com exemplos. Vamos imaginar um cenário que hoje é bem comum em São Paulo. Construção de prédios, ou outras construções, pode ser de ponte, pode ser de, enfim, depende da construção, vamos imaginar que você precisa de radiocomunicação. Então vamos lá. Nos dias de hoje, existem as empresas, as grandes empresas que pegam as grandes construções. E aí, ela faz ali toda aquela parte que é de responsabilidade dela. Um exemplo é, as empresas de construção de prédio, ela vai lá, assume ali o compromisso de construir uma torre, 2 torres, ou um prédio, 2 prédios, 3 prédios, que pode variar desde pequenos, de poucos andares, a muitos andares. Então podemos começar com 5, 6, chegar a 30, 40, 50. E a parte do concreto, que é o esqueleto, né, que a gente chama ali, toda a parte de concreto, desde o começo, da primeira laje até a última laje, é feito através dessa empresa. Após ela construir toda essa parte, ela decide que é hora de contratar outras empresas para fazer outros serviços ali, que pode ser a parte de alvenaria, a parte de gesso, de elétrica, de hidráulica e outros, beleza? Então imagina uma dessas empresas que for convidada para pegar algum desses serviços,
ela vai lá, beleza, após uma conversa ali, bater um papo, ela, opa, beleza, então eu vou ficar com a alvenaria, a outra vai ficar com o gesso, a outra vai ficar com a elétrica, ou a mesma empresa pode pegar tudo, vamos dizer assim. E aí o dono, ou dono não, desculpa, a pessoa responsável pela construtora, né, que pegou ali o prédio, toda a obra para fazer, fala para o dono ou o representante dessa empreiteira, ó, a gente temos a necessidade de se comunicar aqui na obra e essa comunicação é feita através do radiocomunicação, que é um desses modelos aqui, vamos dizer assim. E aí ele fala para o representante dessa empresa, ó, você vai ter que ter alguns rádios aqui com o seu encarregado, com o seu mestre de obra, com o seu engenheiro, com o seu almoxerifado, beleza? Aí o cara fala, cara, mas eu nunca usei rádio. Bom, cara, isso é uma necessidade aqui, infelizmente você vai precisar ter rádio aqui. E aí o cara, beleza, a gente vai comprar os rádios para se comunicar aqui na obra. Aí ele pega e manda lá para o setor de compra da empresa dele, ó, você precisa comprar radiocomunicação. O comprador, provavelmente ele vai perguntar, tá, mas qual equipamento? Que rádio? Ó, radiocomunicação. Ele vai lá, põe na internet, radiocomunicação. Como eu falei, ele vai ver um monte de modelos de rádio lá. Nada parecido com isso aqui, mas em algum momento ele vai ver algo, algum dos equipamentos ali, pode ser que seja algum desses modelos aqui. Mas ele também vai ver rádio lá amador, ele vai ver rádio de diversos modelos, diversas marcas, gente falando um monte de coisa lá que é normal, beleza? Mas, nos dias de hoje, boa parte dessas construções que existe em São Paulo e em outros lugares, eles usam o rádio que a gente chama um rádio diferenciado. O que é o rádio diferenciado? É o rádio profissional, é um rádio diferente daquele rádio amador que a gente compra ali na internet e não precisa seguir muitas regras ou requisitos para poder usar o rádio. Aqui eu aproveito já para enfatizar algo que eu acho muito interessante, que esses equipamentos que eu estou falando, que eu irei falar no meu canal, são equipamentos profissionais, equipamentos que para você usar você precisa de uma licença junto ao órgão que regulamenta as telecomunicações no Brasil, que é o Anatel. Cláudio, por que isso? Porque são as regras, né, pessoal? Para você usar esse equipamento, eu super recomendo e já deixo aqui a mensagem que não vale a pena você correr o risco de ir lá comprar seus equipamentos e não obter essa licença, autorização para usar esse rádio, porque você pode ter problemas no futuro. E uns problemas que vai te trazer muito desconforto e não vale a pena. O preço que você vai pagar para adquirir essa licença, se comparado ao preço que você paga por cada equipamento, imagina 10 equipamentos, 20 equipamentos, não vale a pena correr esse risco. Mas isso também vai ser assunto para os próximos vídeos. Nesse segundo vídeo, a ideia era trazer essa bela imagem aqui realmente para vocês ver que na hora de comprar um rádio, dependendo da sua necessidade, realmente você precisa entender um pouquinho ou pedir ajuda de alguém. Mais uma vez, o motivo pelo qual decidi criar esse canal é justamente trazer informação ou informações para quem é da área, que não é da área, que gostaria de usar rádio e por que usar o rádio. Onde eu explico com detalhes as vantagens de você usar o rádio comercial, o rádio profissional, beleza? Então assim, a partir de agora, você que nunca usou o rádio, precisa usar o rádio, com certeza, se pesquisar lá na internet, eu acredito que logo mais não vai ser difícil você encontrar o vídeo do Cláudio, onde o Cláudio explica com detalhes, de uma forma clara, o que é o rádio, o que você deve saber antes de comprar seu primeiro rádio, ou para você que já usa o rádio também, né? Vai ter muita coisa aqui, muito conteúdo que vai lhe ajudar também, beleza? Então aqui eu trouxe toda a linha de rádio portátil, ou rádio HT, conforme eu falei, né? Aqui embaixo também eu trouxe a parte de rádio móvel, que é um rádio que você instala num veículo, na máquina, num trator, no ônibus, veicular. E automaticamente ele também pode ser rádio fixo. Aqui eu tenho alguns modelos, aqui eu tenho tecnologia diferente, aqui modelos diferentes e marca diferente, e automaticamente aqui a nossa repetidora. Aqui eu tenho o que é conhecido como um sistema de radiocomunicação. Cláudio, o que é um sistema de radiocomunicação? É aquele sistema que tem mais de um modelo, ele é composto por diversos modelos de equipamento, que pode ser o rádio portátil, o rádio móvel, o fixo e automaticamente a repetidora. Beleza? Mas isso também eu vou estar explicando com detalhes, qual é a diferença desse equipamento, desse equipamento, desse equipamento e quando você deve usar um conjunto de rádio, ou rádio HT, rádio móvel e depois repetidora, beleza? Não se preocupe que isso realmente eu vou explicar com detalhe ao longo dos vídeos aí, beleza? A ideia nesse segundo vídeo aí, como eu falei, era trazer exatamente essa bela imagem, essa sopa de modelos de rádios que existe aqui, e olha, aqui não está todos os modelos aqui, tem outros modelos que não dá para trazer tudo aqui, até porque nem é necessário, né?
Na verdade, aqui eu quis realmente mostrar para vocês um pouco da variedade e a quantidade de modelo de rádio que existe. Aí agora eu faço a pergunta para vocês, será que rádio é tudo a mesma coisa? Será? Essa é a pergunta que eu deixo aí para quem realmente achava que o rádio é tudo a mesma coisa. Por favor, dê lá sua opinião, faça seu comentário lá sobre isso, ok? Mas, como eu falei, fique tranquilo que eu vou estar explicando por que você e quando você deveria usar esse modelo de rádio, esse modelo e assim por diante, beleza, pessoal? Fica tranquilo que isso aí é assunto para os próximos vídeos. Nesse segundo vídeo aqui, a ideia é exatamente trazer um pouco para vocês essa imagem aí, para que vocês tenham em mente que, rapaz do céu, eu não imaginava que existia essa quantidade de modelo de equipamento e muito mais, pessoal. Tem muito mais aí, eu vou estar mostrando isso para vocês e explicando exatamente aí as diferenças. Por que na hora de comprar um rádio, você tem realmente que pensar um pouquinho. Imagina você falar, eu gostei desse rádio aqui, ele é bonito, cara, tem teclado aqui, imagina que dá para fazer algumas coisas aqui, legal. Esse rádio tem um preço, e esse tem um preço, esse tem um preço, esse tem um preço. Cada rádio tem um preço. Mas o objetivo principal do rádio é o quê? É falar, é simplesmente pegar aqui e apertar. Ô, fulano, você tá me ouvindo? Você tá na escuta? Positivo, prossiga, tô na escuta. Esse é o objetivo principal do rádio. Na maioria dos clientes aí, esse é o objetivo principal. Mas com a evolução da tecnologia, hoje nós temos muitos recursos e benefícios embarcado no rádio. Mas isso tem um custo, né, pessoal? Então, às vezes você fala, eu vou comprar esse rádio, que você achou bonito. Tudo bem, você quer comprar, beleza, eu não vou criticar, mas será que você vai precisar de tudo que esse rádio tem? Talvez não, então você vai acabar pagando muito caro por recursos, né, que esse rádio, ou benefícios que esse rádio tem, e você nunca vai usar. Então, esse rádio, para aquilo que você quer, com certeza vai te atender perfeitamente aí, você vai economizar uma bela grana, beleza? Mas isso também é assunto aí para os próximos vídeos e vai ter muito conteúdo aí onde eu vou estar explicando com detalhes, beleza? E com certeza no próximo vídeo eu já vou trazer aí como que as coisas realmente acontecem no mundo de rádio, explicando para vocês aí sobre por que o seu sistema está funcionando, não está funcionando, o que você tem que fazer, foi o rádio errado que você comprou, algum desses modelos aqui, ok? Então imagina, eu acabei não finalizando lá onde eu comecei, né? Imagina para aquela empreiteira que nunca comprou radiocomunicação e de repente ela precisa comprar radiocomunicação. Será que vai ser fácil? Porque, como eu falei, lembra, uma compra errada pode gerar muito desconforto e estresse aí para alguém. Porque uma vez comprado e não funciona, de quem é a culpa? É do comprador? É do vendedor? Porque assim, como eu falei, o comprador nunca viu rádio. Ele colocou lá na internet. A internet é uma ferramenta maravilhosa, né, pessoal? Mas se a gente não tem ali a base daquilo que a gente quer pesquisar e saber, talvez uma pergunta errada vai vir uma resposta errada. Então, uma pergunta errada pode acontecer de vir um equipamento errado. E agora, como é que a gente vai resolver isso aí? Difícil, né? E aí, meu irmão, agora fica aquele disse-me-diz e o objetivo principal, que é os rádios lá na obra, para poder se comunicar, não chegou. Enquanto isso, não é possível que a equipe da empreiteira comece os trabalhos enquanto não tiver o rádio. Porque, como eu falei, imagina um cenário onde tem um cara lá, um operador lá na grua, e ele precisa de comunicação. Por que esse cara hoje, realmente, nessas construções que eu falei, de prédios ou outras construções parecidas, o rádio é a ferramenta que não pode faltar lá? Porque a telefonia móvel ou outros meios não conseguem atender. Estamos falando de meios de comunicação parecido, mas com aplicação e forma como as coisas acontecem bem diferente. A telefonia móvel, até aqui ela atende muito bem. Porém, para nossa necessidade, para essa aplicação específica, para esse fim, tem que ser o rádio comunicação, beleza? Mas isso nós vamos esperar o próximo vídeo aí, porque o Cláudio já vai estar explicando exatamente esses detalhes, o que faz realmente um equipamento não falar com o outro, porque se eu estou... Imagina esse cenário, esse rádio é um rádio modelo DP450 e esse também é o mesmo modelo, como vocês podem ver. Porém, existem algumas informações que não é possível esse equipamento do mesmo modelo falar com esse equipamento do mesmo modelo. Isso vocês vão saber com detalhes. Aqui no canal eu não vou estar falando ou explicando ou ensinando ninguém a configurar esse equipamento, como é que as coisas realmente funcionam, por que não funciona, termos técnicos.
Porque não é o objetivo do canal, pessoal. Eu de formação sou técnica eletrônica, conheço aí o necessário para fazer com que muita coisa aconteça, porque se você não tiver essa formação ou esse conhecimento, também fica difícil você fazer as coisas acontecer e automaticamente resolver muitos problemas, né? Como eu sempre falo, defina conhecimento, liberdade. Se você tem um conhecimento, você consegue fazer o que tem que ser feito. Porque, como eu sempre falo, eu vejo muita gente insatisfeita, descontente com esse tipo de equipamento aqui, e às vezes eu fico meio chateado, né? Até eu escuto às vezes as pessoas falar: ah, esse rádio aqui não presta, é uma porcaria. Isso me deixa bem chateado. Por quê? Pessoal, os fabricantes desses tipos de equipamento, como eu falei, o rádio profissional, eles levam a sério, né? Isso aqui é usado no mundo inteiro, em diferentes cenários, situações. Então, esse cara aqui, ele entrega, assim, aquilo que o fabricante falou, ou mostra, né, que o fabricante diz ser possível. Porém, tem que ser feito por pessoas que têm conhecimento, né, pessoal? Os fabricantes já fez o mais difícil, ele fabricou o equipamento. Eu, Cláudio, só preciso saber o que é necessário para que esse cara aqui entrega aquilo que é a necessidade dos diferentes clientes. Aí não tem jeito, é o conhecimento. Mas eu vou estar mostrando para vocês aqui, explicando um pouco sobre essas barreiras, o que faz o cara simplesmente falar que esse equipamento não presta, que esse equipamento é uma porcaria e automaticamente falar para ele que tudo isso é possível ser resolvido, beleza? Não esqueça que esse canal nasceu com um objetivo, que é trazer conteúdo para o usuário do rádio. O objetivo principal do canal é o usuário do rádio. Se em algum momento alguém que é da área também assistir aí algum vídeo e de alguma forma o meu conteúdo vinha agregar, beleza. Mas o objetivo principal é trazer informação aí que venha ajudar o usuário do rádio, ok? Pessoal, eu acho que eu já falei bastante aí nesse segundo vídeo, tem muita coisa pra gente conversar aí e falar, mas se eu for falar aqui, acaba que o vídeo vai ficar muito longo, e eu sei que tempo hoje não é fácil, e também, né, não dá para falar tudo num vídeo, tem que deixar para os próximos vídeos, porque é muita informação, e aí a coisa tem que ser um pouco clara, beleza? Pessoal, muito obrigado. Para quem chegou até aqui, peço que se inscreva no canal, habilite o sininho, dê um like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. E é lógico, a informação é o que faz realmente as coisas acontecer, beleza? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!